Meu povo sapiante, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um videozinho de terror aqui do mês de outubro. Todo outubro eu venho aqui para conversar sobre obras de terror que eu gosto e hoje não é diferente. No entanto, tem um bom motivo para eu estar fazendo esse vídeo e tem uma surpresinha no final, tá? Então fiquem de olho. Mas, enfim, pessoal, hoje a obra da vez, eu sempre decido gravar quando eu acredito que tem alguma coisa para contribuir sobre alguma obra, algum quadrinho, algum jogo que eu acho que se comenta muito pouco ou quase nada sobre o que eu vou falar. Então, olha, eu tenho uma coisa para comentar sobre isso e trazer aqui um material que seja, de certa forma, inédito, certo? Então, hoje não vai ser diferente. Hoje eu vou falar sobre um quadrinho que eu procurei durante anos. Já tinha lido ele por scans há muito tempo e consegui encontrar ele para ler agora, consegui comprar a mídia, a edição impressa, depois de anos procurando, que é basicamente o quadrinho do game Dead Space, ok? Dead Space é um jogo de terror, ficção científica, um jogo ambientado no próprio nome diz, Dead Space, ele é ambientado no espaço, foi lançado em outubro de 2008, para as plataformas PlayStation 3, Xbox, e depois também tinha uma edição para PC também, não sei se foi no mesmo ano, mas é um jogo que ficou muito famoso, ele estava acabando de sair ali no meio do, vamos dizer assim, considero ali 2009, 2010, 2011 o auge da geração do PlayStation 3, Xbox 360, ele saiu em 2008, então a gente estava começando a aparecer grandes jogos, como já tinha saído, por exemplo, Metal Gear Solid 4, já tinha saído Uncharted 1, já tinha saído o Gears da Microsoft, estávamos em vista de ganhar um novo Halo, e aí é um game de terror novo aí, Dead Space em 2008, que vai mudar bastante o cenário para os games de terror, inclusive trazer aí novas reviravoltas e inspirações para games durante muitos anos. E interessante porque Dead Space vai ganhar um remake agora em fevereiro deste ano para PlayStation 5, Xbox Series X, Series S também e para PC. Então Dead Space está voltando aí, nada mais oportuno que falar sobre o jogo. Um pouquinho sobre o jogo, mas principalmente sobre o quadrinho. Afinal, o quadrinho foi uma publicação, como aqui mesmo indica, da Image Comics. Ele foi lançado de março a agosto de 2008. Esse quadrinho, então, ele saiu antes do jogo sair, o que eu acho bem legal, eu já vou falar para vocês aqui porque que isso funciona bastante no que o quadrinho se propõe. Ele foi escrito pelo Anthony Johnston e foi desenhado pelo Ben Templesmith. Ben Templesmith, que é um artista bem esquecido aqui pelo Brasil, eu tive a oportunidade de conhecer ele na Comic Con, e o Ben Templesmith, ele é especializado em ilustrar, sobretudo, terror, quadrinhos dos mais gêneros, mas envolvidos sempre com horror, vários subgêneros, perdão, mas sempre envolvidos com horror. E ele é mais conhecido pelo 30 Dias de Noite, se não me engano é esse o nome do quadrinho, 30 Dias de Noite mesmo, enfim, ele é conhecido também pelos quadrinhos de Silent Hill, ele ilustrou Batman, ele ilustrou Spawn, e, enfim, Ben Templesmith foi uma figura que é muito boa, ilustrando o grotesco, o bizarro, o assustador, figuras que envolvem o horror, terror, e ele é muito esquecido por aqui, tem muito pouco ou quase nada publicado dele. Sobretudo, o Spawn foi publicado recentemente, o Spawn dele foi publicado recentemente aqui no Brasil, acho que é incrível a ilustração dele, e sem dúvida casa muito para o que o nosso amigo Johnston se propõe aqui nesse quadrinho. Ele é composto por 6 edições, como vocês devem ter visto aqui em cima, e eu consegui encontrar a edição de número 6, a edição de número 5, a edição de número 4 e a edição de número 2, que já considerei um super achado, eu nunca tinha visto esse quadrinho por aqui. Então foi um achado e de fato me surpreendeu bastante essa história em como ela vai agregar para o que o jogo. Então a ideia inicial do quadrinho, que seria bem básica, é introduzir os conceitos do jogo, certo? Era introduzir os conceitos do jogo, e isso é bem feito nessas edições, mas ela não só acrescenta, traz os conceitos do jogo, mas ela é muito efetiva no que ela se propõe, que é a introdução do mundo de Dead Space, fornecendo algumas informações que não existem no game, tá? Ou só vai ser introduzido no game com certas dosagens, mas aqui são 6 edições que de fato introduzem esse mundo e te deixam querendo mais, ok? Então vamos conversar um pouquinho sobre a arte do Ben Templesmith. Gente, o Ben Templesmith, sobretudo, ele é muito bom em ilustrar o terror, porque dentro do que ele se propõe, a arte dele, o traço dele é muito único. Então ele vai ilustrar o horror de forma bem
grotesca, meio surrealista, as coisas não têm forma, as pessoas não têm forma, e assim que elas viram monstros, o traço dele fica ainda mais sujo, um traço muito sujo fica ainda mais sujo, ainda mais deformado, tá? E isso casa muito bem, não só com a proposta, mas com o texto do Johnston. Johnston também fez histórias de videogame, o Johnston fez Wolverine, o Johnston ele é uma figura conhecida também, sobretudo dentro da Image Comics, e sobretudo também ligado sempre à vertente de terror, suspense e tal. Então o Johnston tá meio que em terreno aqui do que ele sabe, o que ele tá fazendo, tá? Então o que eu acho mais interessante do que o Johnston se propõe a fazer aqui, ele vai introduzindo o mundo de Dead Space sem nenhuma estranheza. A estranheza está justamente no comportamento das pessoas. E a principal estranheza que ele vai introduzir logo de início é o extremismo religioso, tá? Então ele vai trazer a igreja da unitologia, que é Unitology, deve ser unitologia, deve ser isso mesmo a tradução para português, né? A Unitology basicamente é uma crença criada por um cara chamado Altman, que na verdade existiria um conhecimento aí através dos markers, uma tecnologia perdida no espaço, alienígena ou não, mas provavelmente alienígena, é isso que ele deixa implícito, que onde as pessoas encontrariam um paraíso, os céus, através da morte, né? Não somente através da morte, mas transcenderiam a carne, e isso tem um sentido bem forte, esse transcender a carne, em de você conseguir atingir o esclarecimento, o conhecimento e viver no além-morte. Eles têm um lema que é basicamente pessoas, união e propósito, só para deixar isso aqui negócio. Esses lemas por si só são ambíguos e dá pra gente dar um punhado de coisa dentro desse extremismo, mas eu não vou me ater a falar muito sobre isso. Mas como que isso vai ser introduzido em conceito de texto, em conceito de arte? Bom, gente, essa capa já exemplifica bastante o que eu vou falar para vocês. Dentro desse traço bizarro, grotesco, ótimo horror do Ben Temple-Smith, esse traço bem único que a gente encontra é a predominância da cor amarela. Não sei se é uma diretriz do roteiro, do próprio Johnston, ou se é o Ben Temple-Smith que vai tomar essa escolha, mas esse amarelo, ele combina bastante para quem tá ligado do que as cores significam em histórias, tá? Dentro do significado das cores, sobretudo no cinema, a psicologia, a cor amarela pode significar algumas coisas. Sua predominância geralmente pode ser ligado aí ao otimismo, mas dependendo do contexto, pode ser levado à loucura, estranheza, desconforto, e isso está tudo presente aqui. Sobretudo doença. Então, o primeiro contato com essa unidade alienígena nessa história, o marker, é um contato de loucura, de doença. Então, como que ele introduz isso? É bem interessante como o Johnston separa alguns personagens para ir introduzindo os conceitos disso aos poucos. Então, ele traz personagem através da figura do Bran, que ele é um cara bem cético, ele se identifica como ateu, e nós temos logo de começo a Vera, que é uma figura mais religiosa, acredita nessa unitologia, e eles têm logo uma divergência. Temos a Marla e o médico, que basicamente eles são a parte da ciência, que eles querem entender cientificamente o que está acontecendo. Na verdade, nessa história, é a Marla que descobre que o contato com a pedra vai fazer uma recombinação de DNA através de carne morta, de gente morta, e transformar aquilo nos necromorphs, os monstros do jogo do Dead Space, que são mortos quando você dilacera eles. Então esse elemento do dilacerar, como que essas criaturas vão proliferar, está aqui nessa história, já introduzido de onde veio esses monstros. Introduz esse artefato científico alienígena, o Marker, que é o grande vilão do Dead Space, mas o maior vilão mesmo do Dead Space, que fica claro aqui, não é simplesmente essa tecnologia, porque ela precisou, não fez nada, mas as ações humanas desse grupo da unitologia, do extremismo religioso, é quem traz o verdadeiro horror. Eles são os verdadeiros vilões dessa história. Isso é comum, o verdadeiro monstro, geralmente ele é o ser humano nessas histórias. Aí o Dead Space, tanto o jogo quanto o quadrinho, vão beber de grandes fontes, como por exemplo Alien, o Oitavo Passageiro, o próprio Silent Hill,
e, sobretudo, essa ideia que o alien, essas criaturas são uma forma de vida superior em algum grau. Isso também fica em xeque aqui. Essas pessoas querem morrer para transcender, encontrar esse paraíso através de se transformar nesses necromorphs, essas criaturas mortas. E esse artefato, desde o primeiro momento que ele tem contato com as pessoas dessa base chamada de Aegis 7, essa colônia, não só os nossos protagonistas, os personagens que a gente vai acompanhando, mas todas as pessoas que têm contato com a pedra ficam doentes, simbolizados por qual cor? Amarela. A cor amarela é a predominante nessa história, pelo menos no seu começo. Fora da colônia existe uma cor azulada, sempre para demonstrar um frio, esse clima de incerteza, mas ao mesmo tempo medo, ao mesmo tempo essa insegurança também, né? Esse clima frio mesmo no ar, e logo ele é substituído pela cor vermelha, que já está predominante aqui na edição de número 5, que a violência já tomou totalmente conta da situação. Se dá para ver? Aí é predominante a cor vermelha. Detalhe, que o vermelho não aparece simplesmente quando aparece o sangue. Esse vermelho aparece a partir do momento que está acontecendo violência, todo o vermelho domina através do... Isso é usado no recurso. Ativou o alerta, o alarme, então está tudo vermelho, mas é para demonstrar a violência. Então, dentro desse traço grotesco, bem deformado do Ben Temple-Smith, as cores ditam muito o que está acontecendo. Seja pelo amarelo do medo, seja pela frieza, incerteza, até mesmo certa monotonia, em certo momento está tudo bem durante um momento, e aí vem o vermelho, que é a violência, e a partir do momento que o vermelho chega, ele não sai mais da história. Então, ela posso dividir em duas metades, eles descobrindo o problema, percebendo as pessoas ficando doentes, e até que de fato começa a aparecer os monstros. E o que me surpreendeu novamente é que, além de introduzir os conceitos básicos desse jogo, essa história enquanto quadrinho funciona, é um bom quadrinho, traz discussões muito relevantes sobre o mundo Dead Space, que eu jogando lá quando eu tinha os meus 14, 15 anos, eu não tinha pegado com tanta força como eu peguei agora lendo a história. Então, uma ótima introdução desse mundo. E se você quiser procurar para você ler, vai ser uma ótima introdução para você jogar o remake, sem dúvida alguma. Lembrando que o jogo Dead Space mesmo se passa através do engenheiro, da visão do engenheiro do Isaac, né? E o Isaac, basicamente, ele tá chegando na nave Ishimura, que tá chegando nessa colônia, nesse quadrinho. Então, tá mostrando, novamente, são eventos que acontecem antes do jogo. Então, eu imagino que legal, a pessoa que leu esse quadrinho até agosto, acompanhou as edições em agosto, e começou a jogar o jogo em outubro. Estava mais do que preparado para conseguir entrar nesse mundo. E isso é bem interessante. Mas vamos lá para a grande discussão que eu queria deixar vocês aqui no vídeo. Eu recomendei o quadrinho, ele é bom em deixar você desconfortável, ele traz essa questão envolvendo religião, envolvendo o horror, o extremismo e os atos humanos como sendo um verdadeiro horror, que já acontece em várias histórias, né? Mas o que eu acho muito interessante é que você tem que nesse extremismo religioso, ele é um extremismo religioso que basicamente ele quer que você morra. O grande culto deles é o culto à morte. Sobretudo, eles, ao contrário de uma promessa de vida, que você não deve temer a morte, para você transcender, a morte é um processo natural da nossa vida. Aqui não, aqui é um culto à morte declarado. Na verdade, eles preparam o terreno, esses extremistas religiosos, eles preparam o terreno, esse pessoal da unitologia, para receber os necromorphs e aceitar a morte por eles mesmos. Então é incrível como em algum momento a ciência ali e as pessoas mais céticas possíveis ficam tentando entender e falar, caramba, de fato vocês estão abraçando a morte, sabe? De fato vocês estão abraçando a morte, e é impressionante a reação dessas pessoas por de fato perceber, caramba, não acredito que vocês estão levando a esse extremo, vocês realmente acreditam nisso. É uma crença, um absurdo na sobrevivência através da morte. Mas eu acho muito incrível que essa tecnologia ninguém entende muito bem. A Marla chega a entender o que ela faz com o corpo humano, que é recombinar os genes para ele reagir com o necrotic flesh, né, com a carne já em estado de decomposição, mas você tem que estar morto, ou seja, para você se transformar e reproduzir o vírus desse artefato, o marker. Só que o grande questão é todo mundo que tem contato com essa tecnologia tem contato com o conhecimento. Então, o grande horror, na verdade, começa no momento que você tem contato com o que você não compreende. O grande erro
desse extremismo é mexer com algo que você não tem controle, você não compreende e você, dentro da sua religião, acredita que tem o controle daquilo e que você compreende, liderando todos para a morte. Nesse sentido, podemos tecer várias metáforas com os extremismos do nosso dia a dia, que nós vivemos hoje em dia, que de fato o extremismo chega a um ponto que ele lidera teorias de algo que eles não compreendem, mas dentro da ignorância eles dizem que compreendem e lideram as pessoas para a morte. No fim das contas, todos esses extremismos não precisa cultuar um necromorfo para se cultuar a morte, né? No fim das contas, o extremismo leva à morte. Logo, ele é um culto à morte. Acho bem interessante a discussão que eu acredito que esse quadrinho deixa pra gente. E, sem dúvida alguma, quando eu for jogar o Dead Space Remake, eu vou estar com uma nova percepção desse mundo do Dead Space, sendo, na verdade, um grande antagonismo desde o princípio, são as atitudes dos extremismos humanos, sobretudo o extremismo religioso. Ele leva as pessoas à morte, eles que fazem cultuar esses necromorphs, eles esperam que os necromorphs venham mesmo, mate todas as pessoas e aí todos transcendam juntos. É uma grande piração, mas é esse cenário que o Isaac, lá no Dead Space, vai encontrar dentro da Ishimura, que está chegando nesse lugar daqui da EG7 para transportar esse artefato para algum lugar. E é curioso que isso parte da figura de uma figura messiânica, também acredito que pode ter algumas críticas, parte de uma figura messiânica chamada Altman, né? Ele começou essa crença em transcender através da morte com esse marco, essa tecnologia fora do comum, e o quem manda mesmo nesse mundo, para deixar claro, é a igreja. Chega um ponto que um governante liga e fala assim, o governante quer falar comigo, o cara fala, não, uma autoridade ainda maior, a igreja. Então eu acredito que é passivo de crítica em toda essa questão desse extremismo, que é o que proporciona o verdadeiro horror que apresenta essas criaturas. Quando chega os monstros, gente, nessa história, você já está desconfortável sabendo que vai dar M, que vai dar ruim desde muito antes. É uma situação de um desconforto que é o ambiente que causa, não necessariamente a situação ou que já aconteceu, mas um desconforto que você sabe que vai acontecer. Isso é muito relacionado ao próprio Alien, ele é muito bom em fazer isso. O próprio Silent Hill é mestre em fazer isso, esse desconforto constante. E aqui, esse clima de doença, loucura, que vai aí receber a violência, é muito relevante assim, para criar esse ambiente. Todo mundo que tem contato com esse conhecimento que não compreende, primeiro enlouquece e adoece e depois só resta a violência. Eu acredito que podemos tirar uma mensagem que de qualquer extremismo tem uma etapa que ele parece louco, doente e no fim das contas basta muito pouco para ele disparar para a violência, para a agressividade. E acredito que no fim das contas ele vai acabar cultuando a morte também. Mas gente, é isso. Essa foi a edição, meu comentário sobre o quadrinho do Dead Space, o universo de Dead Space em geral. Tentei não dar muito spoiler, tentei falar mais do que fala, do que contar o que tá acontecendo, mas fica a dica para você conferir se algum desses temas aqui te interessaram, ou se o jogo que eu contei para você interessa. Fica a dica para conferir um game, é um ótimo game de terror, mas fica a dica para você ler também essas histórias que são muito esquecidas. Tá bom, pessoal? É isso. E por que a gente está falando de terror? Porque fiquem de olho, dia 31 de outubro, vamos estar trazendo aí nossa pré-venda no Catarse do nosso amado Tomo dos Aberrantes, ok? Então fiquem de olho que já falaremos ainda mais de terror por aqui. Gosta de terror? Fica de olho por aqui então. Pessoal, é isso, que ela continua vendo de passado. Já falei muito aqui, não sei se deu para entender muito bem, mas eu vou falar mesmo assim, tá bom? E é isso, que a força esteja com vocês, que ela continua vendo de passado e beijo, Duduzinho. Tchau, pessoal.